Balaão. Nós paramos no capítulo 25, né? É isso? Né? Só para fazer um resuminho. A Bíblia fala que o povo de Israel estava acampado nas campinas de Moabe. E Balaque, que é o rei de Moabe, ele temeu, porque era uma grande multidão que estava vindo, e Deus já estava dando a vitória para o povo de Israel, para conquistar todas aquelas terras. E a Bíblia diz que porque Balaque ele sentiu muito medo, ele procurou um profeta chamado Balaão, pediu para que Balaão viesse amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz que ele se apresentou, né, os seus mensageiros, com ouro, prata, com bens, com honraria para Balaão. Balaão consultou o Senhor falou para ele que ele não poderia amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado. E ele dá essa resposta para os mensageiros do rei, só que o rei, insatisfeito ainda, manda os príncipes vir até Balaão e novamente ofertar para ele mais honra, mais dinheiro, mais ouro, mais prata. E a Bíblia diz que pela segunda vez Balaão, ele vai lá e ora ao Senhor e pede uma resposta. E nós sabemos que Deus já havia falado não, que não era para ele ir de novo, né? Orar ao Senhor a respeito daquilo, porque Deus já tinha dado a resposta. Mas a gente vê que pela insistência de Balaão, Deus falou para Balaão ir, mas que ele só falasse aquilo que Deus havia ordenado sobre a vida dele. Não falasse nada mais nem a menos daquilo que Deus mandasse ele falar. E a Bíblia diz que ele preparou ali o jumento dele, foi, e a Bíblia fala que a jumenta viu o anjo do Senhor querendo matar Balaão, e Balaão não viu o anjo do Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus ele se irou com Balaão, porque viu que quando ele saiu da casa dele e montou na jumenta para ir com aqueles príncipes, Deus viu a intenção do coração de Balaão, que estava nas coisas materiais, né? Viu que ele poderia se corromper. Então o anjo do Senhor por 3 vezes quis matar Balaão, a jumenta, né, a última vez se jogou por cima dele e não permitiu que o anjo matasse. E aí Deus permitiu até que a jumenta falasse, não abriu os olhos de Balaão, né? Nós entendemos bem isso. Aí depois que Deus abriu os olhos de Balaão para Balaão ver o anjo, e ali ele se prostra diante do anjo, né? E fala da boca para fora, que se quisesse, podia falar para ele retornar, que ele retornaria. E aí Deus vai lá e fala para ele, o anjo, né? Fala para ele de novo, olha, só fala o que eu te falar. Por quê? Porque sabia que Balaão ia fazer algo a mais. Então já estava orientando, Balaão, eu sei a intenção do teu coração, eu sei o futuro, então vigia, porque isso pode acontecer na sua vida. Você pode falar aquilo que eu não te mandei falar. E aí ele vai, chega até Balaque preparou 3 montes para ele estar ali orando ao Senhor e amaldiçoando o povo de Israel. E todos os 3 montes que Balaão subiu com Balaque, a Bíblia fala que em nenhum momento Deus permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo, né? Balaque ali ficou angustiado, bravo, né, com Balaão, falou que Deus havia, né, interrompido das bênçãos chegar até ele, né? Mas a gente sabe que o nosso Deus é doador da prata, se Ele quiser nos abençoar, Ele nos abençoa, porque o que o Senhor quer é nos levar para o céu. O Senhor não quer nos dar coisas materiais, porque as coisas materiais desse mundo vai ficar tudo aqui e vai se corromper. A Bíblia fala, tem um versículo em Provérbio que fala assim, ó, que Deus me dê a minha porção diária necessária. Nem muito para eu não ficar soberbo, nem pouco para eu murmurar. Mas se o Senhor me der a minha porção diária, por quê? Porque nós seres humanos somos falhos. Se o Senhor deixar faltar, a gente murmura, a gente reclama, né? A gente vive insatisfeito. Se Deus nos dá mais, a gente fica soberbo, pisa nos humildes. Então que o Senhor realmente venha nos dar a porção diária de todo dia. E aí a gente chegou aqui no capítulo 25, que é onde, depois que Balaão vai as 3 vezes lá e abençoa o povo, ele volta para casa, né, sem receber, né, as honrarias que o rei Balaque ia dar para ele. E aí começa o capítulo 25, onde eu vou terminar agora da gente entender por que Balaão, como que foi que ele fez o povo de Israel pecar. Porque com a boca dele, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse.
mas ele tinha outros meios, né, de ganhar a recompensa que Balaque queria. E ele usou essa artimanha aqui, e Deus até no Novo Testamento fala muito sobre isso, para a gente não se corromper com essa doutrina que ele fez. Então diz assim no capítulo 25: os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão foi lá e falou para Balaque: Balaque, eu não posso amaldiçoar, mas se Deus virar as costas contra o povo de Israel, ele não vai sair a peleja contra você, porque o próprio Deus vai fulminar eles. E o que Deus, Balaão, ele conhecia as ordens de Deus. Sabia que Deus não queria que ele dividia a sua glória com ninguém. Deus, em todo o tempo, orientou ao povo de Israel que eles não cultuassem imagens de escultura, porque o Deus estava no céu, ele falava e descia com ele pela nuvem, era coluna de fogo à noite. Então, Deus ele tinha as suas maneiras de se manifestar para o povo. E Deus, em todo o tempo, fala, até quando a gente for ler lá, que Moisés subiu um monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos: não farás outros deuses diante de ti. Então, Deus, em todo o tempo, ele deixa bem claro que as imagens de escultura, as imagens desses ídolos que os povos daquela época faziam, não agradavam a Deus. Deus, ele nos trata como a sua noiva. Então, a partir do momento que a gente começa a cultuar uma imagem de escultura, Deus fala que a gente está se prostituindo, porque nós somos noivas separadas para adorar ao Senhor. É como se a gente já tivesse um marido e de repente já larga o nosso marido e sai com outro homem. É assim que Deus fala. Por quê? Porque nós somos a sua noiva. Então nós aqui nos santificamos para nos encontrar com o nosso Senhor que está no céu. A partir do momento que a gente começa a dar honra e glória para outra imagem, nós estamos não mais confiando no Senhor, mas confiando na imagem, crendo na imagem, achando que ela poderá fazer alguma coisa para nós, e ela não pode, né? A Bíblia fala que se tornem iguais às imagens de escultura aquele que adora ela, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Mas quando Deus fala isso, o que ele quer dizer? Que não tem os ouvidos para ouvir o que as coisas espirituais, os olhos para ver o que as coisas espirituais, a boca para fazer o que? Orar ao Senhor. É como se fosse uma imagem, aquele que adora a imagem, porque não tem contato com o mundo espiritual, é só o mundo material, porque aquela imagem, ela é material, ela é uma pedra, ela é uma madeira. Eu estava lendo eu nem sei se eu anotei aqui, que fala no livro de Jeremias, que fala sobre isso, que o povo ele deixou de cultuar a Deus para se prostituir com a madeira e com a pedra. Por quê? Porque fazer uma imagem de escultura com pedra, fazer imagem de escultura com madeira. Então, em todo tempo no Antigo Testamento, Deus fala sobre isso. Então, o que Balaão fez? Falou para o rei Balaque: Balaque, pega as suas moças mais bonitas, leva lá, pede para elas fazerem um convite para o povo de Israel, para que eles venham cultuar conosco. Eles não vão cultuar a Deus, mas vai cultuar, é como se fosse uma outra igreja, uma outra denominação. Só que assim, é como se nós, evangélicos, fôssemos numa igreja maçônica, numa igreja, num centro de macumba. Porque chega lá, eles falam que cultuam a Deus, mas a gente vê que não é. Eles incorporam o Espírito. Que espíritos são esses? Anjos caídos, que a Bíblia nos relata. Então, é isso que Deus mostra para nós. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, nem todo aquele que fala que é de Deus, é de Deus. E é isso que Deus está mostrando para nós aqui. Balaão chegou lá e falou assim: pede para os filhos de Israel vir participar do nosso culto. E lá vai todos eles a esse lugar chamado Baal-peor. Baal era uma imagem de escultura. Baal, todos nós conhecemos, um demônio da época do Egito. Peor é porque era um monte. Era um monte chamado Peor. E ali, antigamente,
Baal era o deus da fertilidade. Toda a parte de dinheiro daquela época era movida pela agricultura. Então, se cai chuva do céu, rega a terra e nasce a planta, né? E aí a gente tem o arroz, o feijão. Se não chover, não tem colheita. Então Baal era o deus da chuva. Então ele era o deus da chuva, porque a chuva trazia fertilidade, então ele era o deus da fertilidade. Lembra quando Elias orou no monte lá para Baal? E por que Deus falou assim, durante 3 anos e 6 meses não vai ter chuva? Porque Baal era o deus da chuva. Então se Baal é o deus da chuva, eu quero ver se ele dá chuva, porque eu não vou dar chuva para vocês. Foi exatamente isso que Deus quis dizer. E aí, o que essas prostitutas fizeram? Elas faziam um culto pagão de sexo com todos os homens, porque elas achavam que o sexo agradava o deus Baal, e através da fertilidade, porque elas ficavam grávidas, a terra também ficava fértil, porque elas estavam se prostituindo diante da imagem. Então, esse era o culto a Baal. E os homens foram lá, todos interessados, as moças muito belas. E aí, o que acontece aqui? A Bíblia fala que quando o povo de Israel se ajuntou em Baal-Peor, que a gente leu no versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Porque aquele povo não era inocente nas coisas que estavam fazendo. Eles não estavam mais tomados por inocentes, eles já sabiam o que era certo e o que era errado. Então, hoje, quando a gente fala assim de festa junina, quando a gente fala assim de Cosme e Damião, as coisas que a gente recebe, nós precisamos vigiar. É o que a gente fala. Numa escola não tem como é que fala? Eles não oferecem nada aos santos. Mas na Igreja Católica já se oferece, é São João. Queira ou não, o mundo espiritual está se movimentando, porque estão fazendo uma festa para o ídolo São João, para aquela imagem de São João. E a gente não cultua a imagem. Então, às vezes, é uma coisinha tão pequena, a gente fala, mas então, às vezes tem uma consequência muito grande sobre essas vidas. É igual a gente receber Cosme e Damião, balinha, docinho que as crianças recebem. Então vigia, se sabe que é consagrado, não coma, joga fora. Porque sabe que eles cultuam outro Deus. E Deus não quer que a gente compactue com essas festas pagãs do mundo. Eles querem que a gente faça uma festa para nós. A gente aqui faz a festa do Dia das Crianças, mas a gente nunca fez no dia 12. Eu não faço no dia 12. Dia 12 é feriado? Sim. Eu sempre faço um sábado depois. E faço para nós aqui. Não tem nada consagrado. É uma festa para as crianças brincar. Mas não tem nada a ver com o Dia das Crianças, porque é oferecido à Aparecida do Norte. Então a gente tem que se apartar dessa aparência do mal. Aí voltando aqui no versículo 4, diz assim, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então o que Deus faz? Ele pede para que pegue quem? Os cabeças. Os primeiros que foi lá. Aquele que foi e ainda conduziu o povo a ir lá pecar. Continuando. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, uma mulher daquelas que era prostituta, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação. Então, além deles irem para lá, para esse lugar Peor, cultuar o deus Baal, um dos homens de Israel ainda traz uma das mulheres de lá para o povo de Israel, sendo que o povo de Israel ele é separado para o Senhor. Então Deus não queria que houvesse contaminação com o povo. Então ele traz essa midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Ou seja, eles estavam chorando ainda, porque eles queriam ficar com as moças. Vendo isso, Finéias, que era filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ou seja, era neto de Arão, esse Finéias, ele se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão
e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Deus estava brincando? 24.000 pessoas mortas por causa de uma atitude errada. Por causa de um que influenciou algo errado. 24.000 padeceu porque conhecia a vontade de Deus e não cumpriu. Porque fez aquilo que agradava a sua carne. Porque não andou segundo a vontade do nosso Deus. Igreja, o mundo espiritual existe, o céu existe e o inferno existe. E enquanto nós estivermos nessa terra, Deus ele vai nos conduzir a chegar ao céu. E a gente não vai achando que é fácil, porque não é. Mas Deus ele é poderoso para abrir nossos olhos espirituais. E quando nós oramos com sinceridade, Deus mostra os nossos caminhos. Não tem como um crente, um cristão, aquele que ora, que busca o Senhor, não tem como ficar confundido nas coisas desse mundo, porque Deus ele não vai deixar os seus perder. Jesus ele falou: Pai, todos os que o Senhor me entregar na minha mão, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eis que eu vou para o céu, mas vou deixar o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que vai dar a direção ao meu povo. Então hoje, nós como cristãos, as nossas coisas hoje, nós vivemos em outra época, em outra fase, mas nós ainda temos isso. Essa parte de a gente se enganar com coisas que a gente acha que são coisas bobas, que a gente acha que o mundo espiritual não se ira por causa disso, mas se ira. Quando a gente consulta o horóscopo, quando a gente vê lá o horóscopo do dia, Deus é que sabe o seu dia. Deus ele amaldiçoa aquele que consulta as estrelas, aquele que consulta os astros. O que eu falei agora? O horóscopo é isso. Eles consultam o céu, consultam as estrelas, sabe? A posição para falar o que é de cada signo, sabe? Isso é contra Deus. Porque a partir do momento que a gente busca, por exemplo, o horóscopo, a gente não está confiando que Deus é o provedor do nosso dia. A gente vai querer andar conforme aquilo que o homem diz ou conforme aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, às vezes, por causa de umas simples coisas, Deus ele não nos toma por inocente. Porque já foi a nossa fase da inocência. Deus quer de cada um de nós que venhamos a conhecer Ele em espírito e em verdade. Que a gente venha conhecer o Senhor no seu profundo. E que a gente não venha ser enganado com essas coisas. Quer ver? Eu quero ler com vocês. Eu acho que foi Jeremias 3 que eu li agora, que eu cheguei. Deixa eu só confirmar aqui. Das imagens de madeira de só o versículo 13. Eu não achei a parte que eu li de várias partes. 3:13 diz assim, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, Senhor. Aqui Deus está falando assim, somente reconhece o teu pecado, que o Senhor teu Deus reconhece que você transgrediu, que você andou nesses caminhos estranhos, e debaixo de toda a árvore verde
você se prostituiu e não deu ouvido à minha voz? Porque quando fala de bosque na Bíblia, é onde eles faziam os rituais de orgia para as imagens de escultura. Então, em todo o tempo, Deus estava aqui alertando o povo. Mesmo depois, na época de Jeremias, a gente vê que Deus ele continuou a alertar o povo sobre isso. E agora, continuando lá, a gente viu que a ira do Senhor se acendeu. E agora vamos continuar aqui, ó, no 10. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Então aqui Deus ele se irou com o povo, mas Deus ele olha para Finéias e se agrada na atitude dele. Tipo assim, ele foi o único que foi ali, teve a audácia, a coragem de fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Ele com a sua espada, ele matou a mulher, e matou o homem israelita, e Deus se agradou da atitude dele. Ele falou para ele que fez um concerto de paz com ele. Então, essa era a época da lei, olho por olho, dente por dente. Hoje, na época da graça, Deus também vai se alegrar de cada um de nós, e tem bênçãos preparadas para nós, quando a gente fala do amor dele, e faz com que as pessoas entendam que os caminhos que elas estão andando é errado. Deus se agrada. Por isso que Deus fala assim, ó, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ele não fala, o pastor vai por todo mundo e prega o evangelho, o evangelista, aquele que tem cargo na igreja. Não, Deus não estipula. Ele fala, ide, porque ele vai abençoar todos que forem, a todos que falarem do nome dele, todos aqueles que conseguirem falar do amor do Senhor e falar da justiça de Deus, que Deus não se corrompe, que Deus não é filho do homem para se corromper com essas coisas do mundo, e que os olhos dele estão atentos para todo mundo, que não tem nada encoberto, que os olhos de Deus não estejam nus e patentes, a Bíblia fala. Então, se Deus se alegrou com a vida desse Finéias, que na época da lei matou o seu irmão e matou aquela moça, você imagina hoje, como Deus se alegra de cada um de nós que praticamos a sua vontade e ainda tentamos tirar da garra de Satanás aquele que está preso nas suas artimanhas. Continuando aqui, ó. Aí eu parei no 14. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. Na verdade, ele era como se fosse o príncipe de Simeão, da tribo de Simeão. Então ele era o cabeça da tribo de Simeão. Então não foi qualquer um que foi lá se prostituir com as meninas. Foi aqueles que eram os mais entendidos, aqueles que andavam lado a lado com Moisés, aquele que tinha contato com Moisés entrando na tenda da congregação e Deus, indo lá e se mostrando. Não foi qualquer um. Foi um dos cabeças, os homens mais importantes do povo. Porque você imagina, eram 12 tribos, então tinham 12 homens mais importantes. E um desses 12 era o da tribo de Simeão, o cabeça. E aí fala aqui, ó, também no 15, e o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur. Zur era um dos reis dos midianitas. Ela era filha do rei. Então o rei, para colocar um laço para o povo de Israel, não mandou qualquer uma. Ele mandou a própria filha para seduzir. Porque você imagina, se ele manda uma escrava, se ele manda uma mulher qualquer, você está entendendo? Ia ser difícil para o povo, para os grandões de Israel se corromper. Não, ele mandou a filha do rei. Ele não mandou qualquer uma. E chegou lá, quem teve coragem de matar a filha do rei? Finéias. Mesmo sabendo que podia ter uma rebelião, os midianitas se revoltar contra o povo de Israel e matar eles, porque, na verdade, poderia até a mão do Senhor sair dali do povo de Israel e Deus permitir mesmo que os midianitas fossem lá e matassem o povo de Israel porque eles estavam em pecado, porque eles não estavam agradando o Senhor. Então, Finéias, ele teve audácia para fazer aquilo que eles não tiveram a coragem de fazer. E Deus, foi ali e
anunciou da vida dele, falou que o conserto sobre o sacerdote seria dele perpetuamente, ou seja, que Deus sempre suscitaria um da descendência dele para ser sacerdote até Jesus voltar. Então isso é lindo, né? Porque quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. E com certeza, se a gente for ler a genealogia, eu creio, tenho certeza absoluta que o que Deus falou aqui que era perpétuo é porque veio até a descendência de Jesus, os filhos desse homem aqui, ó, e Deus contou com uma linhagem perpétua para sacerdote, porque Deus é fiel naquilo que promete. E por causa de uma atitude, né, Deus honrou ele grandemente pelo resto da sua vida. 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, que era filha do maioral dos midianitas, irmã deles, né, que era dos termos do povo, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Peor é o nome da cidade. Vamos lá agora no capítulo 31, porque até então a gente não entende aqui, né, que foi Balaão que colocou, que investiu isso aí. Mas aqui no capítulo 31, Deus ele vai preparar o povo para ir contra os midianitas. Contra aquele povo que lançou as mulheres no meio do povo de Israel para eles pecarem. Então Deus vai lá, ó, no 31:1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Então Deus fala aqui para Moisés, para ele vingar o povo, que depois ele morreria, que Deus o recolheria. No 3, falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor dos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Então, de cada tribo, Deus pede que vá 1000 para guerrear contra os midianitas. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Então, aqui quem vai já na frente? Finéias. Deus já começou a honrar ele aqui por causa daquela atitude que ele teve de matar a Cosbe e o príncipe de Simeão lá. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve e a Requém e a Zur. Quem é Zur? O pai de Cosbe, da moça que foi morta lá. Então agora o pai dela que foi morto. E a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a... Quem morreu? Balaão. Quem morreu? Balaão. O que Balaão estava fazendo no meio dos midianitas? Corrompido. Filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presa as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que está junto do Jordão, em Jericó. 13. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Então, antes deles chegarem no arraial, onde estavam acampados o povo de Israel, Moisés sai ao encontro. No 14, indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Olha só. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor
negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Olha só o que ele fala aqui. Peraí, vocês trouxeram aquelas mulheres que fez os 24 mil morrerem? Ele se indignou com o povo, com os capitães de centenas de milhares, aqui eles falam. Como assim? Vocês pegam as mulheres e trazem até nós? As mesmas mulheres? Então aqui dá pra gente entender, né? Ó, eis que foram por conselho de Balaão. Então agora a gente entende que por que o povo de Israel pecou lá atrás? Por causa dos conselhos de Balaão. Ele não profetizou maldição, porque Deus não permitiu, mas Deus se ausentou dele. Então o povo na igreja, lindo e maravilhoso, saiu da igreja e começa a pecar. Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Ele, enquanto Deus estava lá, a Bíblia diz até que ele, né, o Espírito Santo desceu, o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele falou, olha, vou falar agora como Deus quer, porque Deus falou para mim que não vale encantamento, então, aí o Espírito de Deus desce sobre a vida dele, ele abençoa Israel, e começa a profetizar, né, dos povos futuros, o que seriam de cada nação, que Deus, né, aniquilaria aquele povo para dar por herança a Israel. E agora, Balaão aqui, ó. Então aqui está a resposta. Balaão, ele pecou, ele errou. Ó, e aí no 17 fala: agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Então, aqui Moisés ele dá a ordem que tinha que morrer aquelas mulheres, né? Então, naquela época, igreja, Deus, quando ele fala algo, né, a respeito de uma nação, é porque Deus conhece o futuro daquela nação, né? A gente entende que, a gente vê lá no livro, né, quando fala da história de Ló, que Deus enviou enxofre do céu e matou aquela cidade. Então, se a gente olhar com os olhos naturais, nossa, Deus é mau, né? Como que Deus derrama enxofre do céu e mata todo aquele povo, mulheres, crianças, todo mundo? Mas a Bíblia fala que a maldade daquele povo estava chegando ao nariz do Senhor e Deus não estava mais se agradando. E a Bíblia fala que Deus, ele vai lá, como ele tinha intimidade com Abraão, ele fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão fala, Senhor, se tiver 50 homens justos lá, não destrói a cidade não. E aí Deus não dá a resposta, não, Deus fala assim, tá bom Abraão, se tiver 50, aí Abraão, Senhor, vou te pedir, se tiver 30, não destrói não. Aí Deus fala, não Abraão, se tiver 30 pessoas boas lá, não vou destruir a cidade. Aí de novo, sabe, Abraão fica ali insistindo, ele fala assim, Senhor, o Senhor não se zangue comigo, mas se tiver, não sei se foi 5 ou 10, Senhor, se tiver 10 pessoas, não destrói a cidade. E Deus falou, Abraão, se tiver 10, eu não destruo a cidade. E aí o que a Bíblia fala? Que continuou os anos passando, e aí Deus vai se vingar de Sodoma, e lembra do que ele conversou com Abraão. E lembrou que Abraão estava fazendo aquelas perguntas para Deus, porque o sobrinho dele, Ló, estava naquela cidade. E aí Deus manda o anjo ir naquela cidade, tirar de lá Ló e toda a sua família, por amor a Abraão. E a Bíblia diz que quando o anjo chegou na casa de Ló, para ali pedir para que ele arrumasse as suas coisas e saísse, a Bíblia diz que os homens daquela cidade bateram na porta e queriam entrar de qualquer maneira naquela casa para poder ficar com o anjo. E Ló aparece na porta e fala, não faça isso, esse homem veio se hospedar na minha casa, eu te dou as minhas filhas que são virgens. E o que os homens falaram? Eu não quero, eu quero um homem. O anjo faz o quê? Cega aqueles homens que estão lá, pega Ló pela mão, com a sua esposa e os seus filhos, e ainda dá oportunidade para chamar os genros, que eram os noivos das filhas, para sair daquela cidade, e eles não querem sair. Por quê? Porque a maldade, a corrupção, a prostituição estava contaminando aquela cidade. E a Bíblia diz que foi o anjo pegando pela mão e saindo e Deus já derramando fogo e consumindo toda aquela cidade. E a mulher de Ló que olhou para trás virou uma estátua de sal, porque a ordem de Deus foi, não olha para trás. Deus, ele não é tomado, ele não deixa o povo dele ser tomado por inocente naquilo que não é mais. Se os nossos olhos espirituais estão abertos, que a gente não provoque a ira do Senhor. Porque tudo que a gente planta, a gente vai semear. A gente vai colher. E Deus, ele deixa claro
que ninguém vai conseguir enganar ao Senhor. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, a gente entendendo essas partes assim da Bíblia, igreja, não tem como a gente brincar de ser crente. Não tem como a gente brincar com as coisas do Senhor. Não tem como a gente levar as coisas do Senhor na brincadeira. A gente não consegue mais viver de oba-oba. Tudo tá bom, se eu for tá bom, se eu não for não tá bom. Não tem como. Quando você começa a ler a Bíblia e entender a palavra do Senhor, quem é o nosso Deus, o que Ele tem preparado para nós e o que Ele quer de nós, como que a gente vai viver nesse mundo pecando ainda e errando e levando as coisas do Senhor como de qualquer jeito? A gente não pode. Nós não podemos, ou nós somos ou nós não somos. Deus, Ele não vai nos tomar por inocente. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. E olha essa história de Balaão aqui, confundindo o povo para o povo pecar. Deus não tomou eles por inocente porque já tinha avisado. Será que Deus também não tem nos orientado? Muitas vezes Deus tem nos orientado. Sabe? A Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso, Ele é misericordioso. Ele vai nos dando chance, igual Ele deu para Balaão. Balaão, vai lá, mas só fala o que eu te ordenar. Balaão, vai lá, só fala o que eu te ordenar. Ele falou quando Deus estava perto, quando Deus não estava, já falou o que queria. E fez com que o povo pecasse. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora, para a gente agora estudar o Novo Testamento, toda vez que vocês ouvirem falar da doutrina de Balaão. É Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Que é um dos textos, eu até que eu não sei se eu já li, semana passada, mas eu li de novo. Tem outros também. Deus, Ele manda uma carta para uma igreja chamada Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12. Quando a gente lê as cartas, o que a gente entende? Que Deus, aqui, Ele permite que João escreve cada carta para uma igreja. Então, Deus naquela igreja, Ele analisa o que as pessoas estão fazendo de certo e o que está de errado. Então, é tipo uma carta de conserto. O que eu entendo para os nossos dias de hoje? Que todas essas cartas são para nós hoje. Porque a igreja tem um pouquinho da igreja de Éfeso, um pouquinho da de Pérgamo, um pouquinho da de Tiatira e de Sardes. Então, cada coisinha dessa é para nós. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Então, aqui no versículo 12, que vai falar de Pérgamo, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ou seja, né, o pastor daquela igreja, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aqui Deus está falando que o lugar que estava aquela igreja era onde era o trono de Satanás. Ou seja, toda aquela região era uma região idólatra. E ele está falando que esse Antipas foi um homem de bem que viveu naquela época e que ele não se corrompeu com os costumes daquele lugar. E ele falou que ele foi fiel, foi uma testemunha fiel de quem era Jesus Cristo. E ele foi morto, né? Mas foi fiel até o fim. Então, ele começa a falar de uma pessoa que era boa. E falou que realmente a igreja estava num lugar horroroso, onde estava cercado por Satanás. Ou seja, Satanás estava reinando naquele lugar, mas a igreja estava lá de pé. Só que Deus fala: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem dentro da igreja o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Porque o que o povo fazia? Quando aquelas moças chamaram ele para cultuar, lá elas ofereciam, né, o sacrifício ao ídolo, ou seja, tinha fruta, tinha um monte de comida. E também queimavam as coisas, faziam o churrasco lá, e cada um comia da carne sacrificada àquele ídolo. Então ele falava assim: tem na tua igreja pessoas que fazem como Balaão fez, que está dentro da igreja, em vez de pregar a verdade, está fazendo com que o povo peque. Se você depositar R$100, a sua bênção vai chegar.
Se você comprar areia de Israel, a sua bênção vai mudar. Essas são as doutrinas de Balaão. É uma pessoa que tem um poder na mão e ela está usando de engano para com os fiéis, trazendo doutrinas que não é de Deus. Isso é a doutrina de Balaão. E aí Deus fala que a sua igreja está, né? Ele fala bem, ele fala, ó, a sua igreja está lá, mas cuidado, que tem alguns que está subindo no altar para pregar e está pregando aquilo que eu não mandei. E está fazendo, pode fazer com que o povo se corrompa. Então Deus está falando, abre os olhos. Que quando começarem a desviar da sã doutrina, foge dela. 2 Pedro. Volta só um pouquinho. Ó, o 15. 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito. Então, Deus fala que o nosso caminho, o caminho que Ele deixa é direito. Então, deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio que ele recebeu, as coisas que corrompem dessa terra. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as suas concupiscências, né, que é o desejo desenfreado da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Aqui Deus fala que essa doutrina de Balaão fizeram com que o povo pecasse. E aí ele fala, são fontes sem água, são nuvens levadas pelo vento. E agora vamos ler Judas. Judas é para frente, né? Judas. Do versículo 3 diz assim, ó, contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele fala, ó, Deus é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, foi o mesmo Deus que destruiu, porque eles estavam errando. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, deixaram o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Deus ele fala aqui também de Sodoma e Gomorra, que na época, né, a gente, né, falou aqui um pouquinho, se corrompeu, indo, né, após a vontade da sua carne, né, ficando homem com homem, Deus ali não tomou por inocente.
8. E contudo, também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Ou seja, eles querem andar segundo o seu costume, segundo a sua ordem, achando que aquilo que está no teu coração é o que está certo. Esquecendo-se, né, de buscar na palavra do Senhor o que é certo e o que é errado. Agora o 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Ou seja, essas pessoas, por exemplo, a gente está falando aqui sobre o homossexual por causa de Sodoma e Gomorra. Se você vai conversar com um homossexual, ele fala mal do Evangelho e eles não sabem o que é o Evangelho. Eles criticam porque eles não sabem o que está falando. Ó. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Por quê? Porque o engano, o erro já entrou no coração deles. Eles estão corrompidos. Então, eles não aceitam a verdade. Porque a mentira já se alastrou e o coração dele está com aquilo que ele acha que é verdade e não é. Porque ele não quer, a carne dele não quer aprender da verdade. Não quer sair do pecado, né? E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Como um animal que não pensa, ele se corrompe. E agora vem aqui o nosso 11, que é o nosso versículo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, que se corrompeu, né, por causa da inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel. Aí ele foi lá e matou Caim, deixou, né, Deus fala assim, como é que é? Jaz a porta, o pecado jaz a tua porta. Se você não reconhece o teu erro, o pecado já está na tua porta. Você tem que reconhecer que o que o seu irmão deu foi de coração, e você deu do que sobrou. E você deu daquilo que não era importante para você. Ó, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Ouro, riquezas, honra. Não foi isso que Balaque ofereceu para ele? Então aqui, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Então que a gente venha, né, tomar cuidado, porque esse prêmio, que é o dinheiro, a Bíblia fala, ou nós nos tornamos amigos de Deus, ou amigos, né, do mundo. E aí fala, você não pode adorar a Deus e a Mamon. Ou você adora a Deus ou Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, Deus, ele tem, né, isso para nos mostrar que a gente pode fazer do nosso dinheiro um Deus. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu tenho dinheiro, né, esquecendo que Deus é o que provê nas nossas vidas. Que sem Deus, né, sem Deus com dinheiro, como é que eu falo? Não. Com Deus, sem dinheiro, a gente faz tudo, se for da vontade do Senhor. Né? Deus abre porta onde não está, né? A gente vai para o lugar sem, né, sem precisar pagar, porque Deus é aquele que nos abençoa. Agora, se a gente colocar o dinheiro em prioridade, né, tem que trabalhar, né? Aí acabou, Deus não opera. Continuando, e pereceram na contradição de Corá. Então Deus fala aqui de 3 tipos, né, de pessoas que pecaram, né? Corá, porque não aceitou a liderança de Moisés, achou que o que Moisés estava falando era dele e não vinha de Deus, achou que se Deus falava com Moisés, falava com qualquer um, então queriam tomar o lugar de Moisés. Então Deus não tomou eles por inocente, Deus não tomou Balaão por inocente quando se, né, corrompeu com o prêmio dos que estavam dando, né? E aí no 12 fala assim, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Ou seja, Deus está falando aqui que eles estão no nosso meio, que eles estão junto com a gente. Ó, que sentam junto com a gente nas festas de caridade, banqueteia conosco, ou seja, né, come com a gente, mesmo sem temor. E aqui de novo, ó, são nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Então, Deus fala que a gente não venha ser como essas pessoas que estão guiadas e estão aí perdidas no mundo sem direção nenhuma. A gente tem uma direção, e nossa direção é o nosso Senhor. Deixa eu só achar aqui que é Coríntios também, que eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios 10, 21.
assim, ó, no Novo Testamento: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, eles queriam cultuar ao Senhor em Israel e foram lá para Peor para cultuar Baal. Então, Deus ele não fala que a gente não pode sentar, participar das mesmas mesas, do demônio e a de Deus. Então, para nós nos dias de hoje, nós não podemos ser, estar no mundo e estar na igreja. Ou a gente serve a Deus, ou a gente fica no mundo, igual o pastor falou outro dia, eu achei muito engraçado, mas é real. Ele falou: gente, se você está com o pé na igreja e o pé no mundo, vai para o mundo, pelo menos você aproveita o mundo. Porque chegar lá no inferno, você vai falar: ah, Deus, não, você não me serviu. Você estava mais com o pé lá: ah, mas eu não fiz isso, mas você fez isso. Tipo assim, eu não bebi cachaça, mas falei palavrão, me prostituí, fiz um monte de coisa errada. Aí Deus fala: devia ter aproveitado a cachaça também, porque, se ficou lá com o pé aqui, outro lá, fazendo, aproveita logo o mundo. Porque primeiro chegar no inferno, você vai falar: aproveitei o mundo. Todas as maravilhas que o Senhor deixou lá, eu aproveitei, Porque Deus, ele fala que ele não compactua. Também tem mais um. Quer tomar a ceia e quer tomar um passo lá para você tomar. Isso, exatamente. Ó, Atos 15, 28 e 29. Nós ensinamos. Atos 15. Aqui Paulo ele vai falar daquilo que Deus estava pedindo para o povo daquela região que é para nós nos dias de hoje, porque o Novo Testamento é para nós vivermos ele, Então ele fala assim, ó: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão essas coisas necessárias. O que ele fala que é necessário? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Entendeu? O que seriam coisas sacrificadas aos ídolos? Essas coisas que, Cosme e Damião, essas coisas que a gente sabe que tem ali por trás, que oferecem aos ídolos, Do sangue. O que seria o sangue, igreja? Tem uma parte da Bíblia que fala assim, que a gente não pode comer nada que tenha sangue sufocado. Sangue sufocado, não sei quem que é do interior, mas eu lembro quando minha mãe em Minas, ela fazia isso. Depois que eu li essa passagem, aí eu não comia mais a galinha da minha mãe. E para falar para minha mãe o que era, foi difícil, Mas aí, depois de muito tempo, foi que eu tentei explicar para ela, porque eu também não sabia explicar. Eu sabia só o básico do básico. Mas o que é o sangue? O sangue é quando você mata a galinha, o sangue fica na cabeça. Hoje, o meu filho ele trabalha numa halal, sei lá o que é o nome da. É uma empresa lá, de Israel, dos Igor. Como é que é? Do Islã. E aí, até hoje, eles têm esse versículo como prática para a vida deles. Quando se mata o animal, tem que cortar a cabeça e deixar o sangue sair todinho. E ali você não come o sangue do animal. Então, quando fala se abstenhais do sangue, é isso. É porque, antigamente, matava a galinha, só torcia o pescoço, deixava ela de cabeça para baixo, o sangue descia todo para a cabeça e ali até cozinhava a cabeça junto com o alimento. Então, isso é carne sufocada. Então, Deus falou para a gente não comer do sangue, carne sufocada. Então, o animal, quando ela bate, também tinha que arrancar a cabeça. Então, o Islã, ele faz isso, Meu filho trabalha em uma empresa, na parte do escritório, mas eles mandam jovens de lá que sejam virgens para fazer esse ritual de cortar a cabeça do animal, deixar o sangue sair. Então tem todo esse procedimento aí, porque eles vivem a Torá, que é o Antigo Testamento. Então isso aqui eles ainda vivem. Hoje, o que Deus fala para nós? Ele fala aqui do sangue, mas ele fala assim: se você for no açougue, tem uma passagem que fala, não pergunta como matou. Se você for na casa de um amigo para comer, não pergunta como matou. Se você perguntar e ele falou, foi sufocado, então aí você não come. Por quê? Porque a tua consciência vai te condenar, porque você sabe que é pecado. A partir do momento que você não sabe, você é tomado por inocente. Você soube, você leu essa escritura, você sabe, então você não come. Se você come, se você não perguntar.
Aí você come de consciência tranquila. Porque se você perguntar, e aí ele até fala, quando você for comprar no açougue, não pergunta como matou. Tem um versículo que agora eu não vou achar, mas tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Então, assim, por isso que a gente tem que conhecer a verdade para nos libertar. Né? E o que mais fala aqui, ó? Da carne sufocada. Então, a carne sufocada é isso, né? Quando você mata um animal, o sangue fica todo na cabeça e ali come, né, a cabeça, coloca o sangue junto para comer. Minha mãe falava que era comida forte isso. Era para as crianças crescerem forte e saudável. Tá vendo, tadinha? Não sabia. Da fornicação, precisa explicar, né, gente? Dessas coisas falei bem se vos guardares, bem vos vá. Então aqui é o Novo Testamento para nós, onde Deus, ele fala assim, olha, eu não vou impor para vocês muitas coisas, mas não sente na mesa dos ídolos, não coma as coisas sacrificadas aos ídolos. Então isso ainda é para nós nos dias de hoje. Amém? Igreja, Senhor, eu acredito que é só... Eu não consegui. Só o que eu tenho aqui, Josué 13, 22, vai falar da morte também de Balaão. Quer ver? Só pra gente, esse é o último versículo. Mas a gente já falou dele também. 13, 22. Aqui é só que eu achei que aqui falou também, né? Mas aqui também fala. 13, 22 diz assim, ó. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivino, como os mais que por eles foram mortos. Então, aqui Deus deixa duas vezes registrado que Balaão, ele se corrompeu, recebeu a sua porção aqui da terra e Deus não permitiu que ele vivesse, porque Deus tinha pedido algo para ele e ele não cumpriu aquilo que Deus pediu. Então, que venhamos ficar, né, com essa palavra. Agora, o livro de Números, igreja, eu vou falar com vocês só agora da morte de Moisés no próximo estudo, que nem é mais em Números, tá? Que já é no último capítulo de Deuteronômio, porque se a gente for ver aqui no capítulo de Número, novamente as leis, as cidades de refúgio que Deus estava colocando. Por exemplo, se uma pessoa mata uma pessoa inocente, Deus ia preparar uma cidade. Deus estava falando assim, ó, quando vocês entrarem na terra que eu prometi, vocês vão deixar 6 cidades de refúgio, e se uma pessoa matou outra injustamente, ela vai ficar nessa cidade, para que ela não seja morta se ela ficar lá no meio, até virem julgar a causa dela. Então, são várias leis. Então, a cidade dos levitas, como seria, o casamento das herdeiras, porque fala assim, se o pai morrer e ele não tem filho homem, né, a herança dele fica para a filha mulher. Moisés não sabia responder, que a menina foi lá perguntar, meu pai morreu, eu não vou receber herança. Aí Moisés foi lá, orou a Deus, aí Deus falou para ele, não, toda filha mulher, se não tiver filho homem, ela vai ter herança também. Então, assim, são instruções naquela época, que até os dias de hoje, a Jennifer estudou a educação, né? Direito, sabe, né? Que até hoje essas leis, assim, quando a gente lê, a gente fala, nossa, que coisa simples, né? Mas para aquela época não era simples, porque eles nunca tinham herdado nada, eles não tinham nada ainda. Então eles não sabiam como é que eles iriam viver harmoniosamente naquela grande terra que Deus estava dando. Então isso aqui são tudo leis. Aí tem aqui no 33, número 33, fala da jornada, desde quando ele saiu, quais foram as cidades que eles passaram. Depois Deus vai falar aqui também que ele pede para numerar de novo o povo, de 20 anos para cima, sabe? Então, assim, tudo que Deus falava, quando Deus falava assim para enumerar o povo, né, aqui, quando Deus pede, porque a gente sabe que Davi, uma vez numerou o povo, Deus não gostou e Deus matou um monte de gente por causa disso, né? Então, assim, eu tenho muito receio de contar os irmãos da igreja. Quantos membros a gente tem? Não sei. Por quê? Mas hoje, eu lendo essa passagem, Deus falou para mim que quando Deus mandava contar é porque ele tinha propósito. E o propósito de Deus era, vamos ver, de 20 anos para cima, quem pode sair era a guerra. Então hoje, se eu for contar os membros da igreja, é quem eu posso levantar para obreiro, quem pode ser diácono, quem pode... Então tem um fundamento. Então tem um para quê quando você for fazer algo, né? Então tem um para quê. Então isso é muito bom quando a gente vai, né, convivendo com a palavra ali, Deus vai nos orientando, porque, né, eu sempre falei isso para a igreja, né? Eu tinha medo de contar quantos irmãos tinha, porque Davi contou e morreu, né?
Então, morreu não que ele morreu, mas morreu muita gente, porque não era para ele ter contado, porque ele estava com exaltação no coração. E aí Deus falou, não, quem deu o exército foi eu, você não precisa contar. Se você quiser entrar em qualquer cidade, se você me pôr na frente, você vai guerrear e você vai ganhar, porque eu sou contigo. Então você não depende de soldados, você depende de mim. Mas agora eu entendo aqui que quando ele manda contar, é para saber quantas pessoas tinha para ir para a guerra, para poder entrar nessa cidade e avançar. Por exemplo, se Deus nos der uma outra igreja, eu vou ter que fazer a conta da igreja, porque eu vou ter que saber quem vai ficar lá, quem vai ficar aqui, ô glória. Já vou profetizar em nome de Jesus, né? Então, para isso, é viável, caso contrário não é. E acredito que é viável também, eu estava ali olhando, e aí eu falo, nossa Deus, esqueci das pessoas. Deus, esqueci dessa pessoa, não acredito, sabe? Aí eu fui lembrando dos nomes, e eu falei, Jesus, acho que eu vou precisar escrever no caderno o nome dessa pessoa aqui. Tem hora que dá uns brancos ali, né? Aí depois de meia hora sem orando, já estava até pedindo outras coisas para Deus, falando outras coisas. Eu falo, nossa, aí é fulano, meu Deus, esqueci. E pessoas que estão aqui todo dia com a gente. Então, nessa hora também para interceder, vamos ter um caderninho, né? Para falar todos os nomes, não esqueça de ninguém. Igreja, cada dia